Alô, gente querida. Eu estava meditando nessa palavra e gostaria de compartilhar com você esses pensamentos, te agradecer por acessar este canal, esta ministração. A palavra de Deus diz lá em Mateus 26, no versículo 36, diz assim: Então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se profundamente. Então lhes disse, versículo 38, A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui comigo e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orando disse: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E vindo ter com os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então não fostes capaz de vigiar comigo nem por 1 hora? O versículo 41 diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em condenação ou tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Eu quero me deter nesse versículo, o último que eu li, porque a situação que Jesus se encontrava era uma situação de extrema pressão psicológica. Naquele jardim das oliveiras, aonde o significado daquele lugar, para aquele que entende, significa uma prensa, aonde as azeitonas são prensadas e produzem o azeite. E Jesus, ali naquele lugar, embaixo dessa pressão, sofrendo essa pressão, diz a palavra que ele começou a suar e o seu suor se transformava em gotas de sangue devido à tamanha pressão que ele estava naquele momento. Mas Jesus, ele nos deixa uma lição muito importante, porque ele diz e recomenda nós estarmos constantemente vigiando e orando. E ele diz assim, que o espírito está pronto, mas a nossa carne é debilitada, a nossa carne é fraca. E eu quero deixar estes conselhos do Senhor Jesus para mim e para você e para todos que acessarem este canal. Veja bem, ele diz assim no 41, vigiai e orai. Então, o que isso significa para mim, para você, nesses dias que estamos vivendo? Porque o vigiar, ele engloba tudo aquilo que nós temos escutado a respeito de nos prevenirmos, de estarmos atentos a todas as coisas que acontecem, todas as autoridades que estão falando, todas as pessoas que são mais capazes de nos dar conselhos a respeito das coisas que estamos vivendo. A recomendação agora da autoridade maior aqui no lugar onde que nós vivemos, nos Estados Unidos da América, é que nós devemos permanecer nas nossas casas,
devemos, se for necessário, sairmos, usarmos luvas e usarmos máscaras. Então, essa é uma forma de nós vigiarmos, de nós olharmos e atentarmos, percebermos e nos usarmos essas formas para que nós venhamos nos cuidar. E a segunda forma que o nosso Senhor Jesus nos diz, nos orienta, é que nós devemos orar. Veja bem que ele foi, diz aqui nesse trecho, que ele foi por 3 vezes orar a Deus. E o Espírito de Jesus, segundo o que nós entendemos, ele estava pronto. Mas a carne, ela estava debilitada. E ele pede a Deus, por essas 3 vezes, se fosse possível passar dele aquela situação. Na verdade, a Bíblia diz que o nosso espírito está constantemente em guerra, em contradição com a nossa carne. E essa é a lição maior que eu aprendo aqui e quero deixar para você, este ensinamento de Jesus. Porque muitas vezes, nestes momentos, o teu espírito, ele vai falar para você: ei, vai na presença de Deus e ora e busca Deus. E busca comunhão com Deus. Mas a tua carne vai dizer não a estas coisas. Foi isso que aconteceu naquele momento. Eu quero dizer para você que a situação agora é muito preocupante. Não somente aqui onde nós vivemos, mas em todas as partes deste mundo. E que muitas pessoas vão contrair este Covid-19, o coronavírus. E muitas pessoas, elas vão passar por este vale. E muitas pessoas vão se recuperar. Mas muitas pessoas também, elas vão contrair esse vírus e elas vão morrer. Essa é a realidade daquilo que nós estamos vivendo neste momento. E talvez você seja essa pessoa que vai contrair este vírus e vai ter que enfrentar a morte. E eu tenho que te dizer isso nesse dia. Mas veja bem que isso era o caso de Jesus. A Bíblia diz que ele estava, neste momento, se preparando para ir à cruz, para ir enfrentar a morte. Então, como que Jesus se prepara? Diz a palavra que ele vai na presença de Deus, ele ora, o espírito dele estava pronto. Então, a nossa intenção com esta palavra é de dizer a você que a única forma de você estar preparado, estar pronto, é que você esteja em espírito, em comunhão, preparado para o pior, talvez a morte na tua vida. Que é a única forma que nós vemos de você estar pronto, preparado. Então essa palavra nos orienta e diz que Jesus ele foi até a cruz após este episódio e ele venceu a morte. E assim como Jesus, que foi o primeiro dos que ressurgiram, nós também seremos um dia, da mesma forma, ressurretos. Estaremos ressurgindo com ele, se porventura, de alguma forma, nós viemos a morrer também. Isso não deve assustar os nossos corações. Pedimos a Deus que todos sejam livres, liberados, que todos sejam
restaurados, sem o coronavírus ou com o coronavírus. Mas que se por acaso você entre neste vale da sombra da morte, diz a palavra lá no Salmos 23, que você não tema essas coisas. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, diz a palavra, não temeria mal algum, porque lá está escrito que o Senhor estará conosco. Então, a minha palavra é que você não tema, mas que você esteja em espírito, vigilante, orando a Deus, buscando a comunhão com Deus. Sendo assim, Deus vai te dar condições de você ser salvo, seja com o coronavírus, seja sem o coronavírus, seja atravessando a morte, ou seja, não atravessando a morte. Que Deus te abençoe com esta palavra. Eu vou orar com você neste momento, se você me permite. Pai, no nome de Jesus, eu peço que esta palavra, Deus, venha abrir a mente deste que está me ouvindo, dessa que está me ouvindo neste momento, e que ele esteja pronto, que ela esteja pronta, ó Deus, nesta guerra psicológica, financeira e principalmente espiritual. Que ele esteja pronto, ó Deus, para enfrentar este grande inimigo, o Covid-19. E em nome de Jesus, Pai, seja no propósito que o Senhor quiser para a minha vida e para a vida dele, para a vida de cada um que está me ouvindo, Pai. Que eles estejam aptos, ó Deus, assim como o Senhor foi à cruz e enfrentou a morte de peito aberto, sem medo, sabendo que há poder em Deus, o Pai, que há poder nas palavras, que o Senhor tem poder sobre a vida e a morte. Em nome de Jesus, Pai, abençoa esta pessoa, protege ela, Pai, em todos os níveis. Em nome de Jesus eu oro e te abençoo. Amém.